Segundo livro das Crônicas, lá no Antigo Testamento, capítulo 33, leio do verso 1 até o 20. Você que tem a Bíblia e me acompanha, você que não tem, está projetado aqui na tela, diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Verso 4: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Verso 5: também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Verso 6, chocante: queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era goeiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhe tenho mandado, toda a lei, estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés, verso 9, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Verso 10: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém, contudo, entretanto, não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram um gancho no nariz dele, amarraram-no em cadeias e levaram a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus, escute isso, e Deus se tornou favorável para com ele, atendendo-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, à entrada da porta do peixe, abrangendo inclusive Ofel, e o levantou mais alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou para fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Verso 17: contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos viventes que lhe pararam no monte do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritas na história dos reis de Israel. A sua oração, e como Deus se tornou favorável para com ele, e todo o pecado, a transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais, e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da Tua palavra que é poderosa, pois provém de um Deus que é todo poderoso, palavra santa, que provém de um Deus que é todo santo, e palavra viva, que provém do Deus que é autor e consumador de
de toda a vida. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio nesta noite de sermos instruídos por esta porção da tua palavra. Nós repreendemos agora toda distração, repreendemos agora toda incredulidade, tudo aquilo que vem na tentativa de roubar a nossa atenção, quer por terra agora em nome de Jesus. E que nesse tempo, Senhor, nós possamos estar sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui hoje edificados, não por uma informação histórica, mas por uma revelação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Você já disse assim alguma vez: fulano foi longe demais? Ou você já disse isso para você mesmo? Em algum momento da tua história você falou assim: nossa, eu fui longe demais, já aprontei demais, fiz tanta coisa complicada na minha vida. Muitas vezes é senso comum para nós apontarmos o dedo para alguém, ou talvez até mesmo para nós, e uma referência de que aquilo que a gente fez talvez não tem mais jeito de voltar atrás, não tem mais jeito de restituir, não tem mais jeito de consertar. Nós acabamos de ler a história de um rei. Escute isso, preste atenção e não se distraia, por favor, com nada, porque o conteúdo dessa história é algo tremendo e aquilo que o Senhor quer ensinar para a gente hoje aqui é revelador. Manassés, ele fez aquilo que era mal perante o Senhor. Se nós olharmos para o livro das Crônicas e também para o livro dos Reis, a gente vai ver várias vezes a Bíblia citando que reis fizeram aquilo que era mal diante de Deus. Só que Manassés é diferente, porque não bastava a Bíblia dizer que ele fez alguma coisa ruim, mas a Bíblia dá uma explanação muito intensa e substancial daquilo que Manassés fez. Acompanhe comigo, por favor, o que está escrito no texto que a gente acabou de ler, só para a gente ter alguns insights do que é que Manassés aprontou. Primeiro, o texto fala que, óbvio, ele fez aquilo que era mal diante de Deus. Mas olha só o verso de número 3: edificou os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Manassés começou a reinar com 12 anos. Seu pai era Ezequias, um homem que durante um tempo em Israel, ele fez algo tremendo, porque ele restaurou em Israel a adoração a Deus. Ezequias era um homem que não era temente ao Senhor, mas ele teve uma experiência com Deus. Ele restaurou, ele ressignificou a adoração em Israel. Quando ele morre, o seu filho agora toma o trono, e ele começa a derrubar os altares que o seu pai tinha construído para Deus, e começa a trocar esses ambientes para um ambiente de adoração a outros deuses, a outros ídolos. O texto fala que ele começou a adorar a Baalins, fez postes ídolos e se prostrou diante dos exércitos do céu e tudo aquilo que as pessoas naquele povo onde ele estava servia. O texto fala no versículo de número 4 que ele edificou altares na casa do Senhor, edificou altares nos átrios. Tudo aquilo que o pai dele tinha destruído, tudo aquilo que o pai dele tinha feito em favor de Deus e no reino do Senhor, esse homem começou a desconstruir, começou a desconstituir. E o pior não é isso, ele começou a adorar alguns deuses pagãos. Um desses deuses chamado Moloque. É interessante que Moloque é um deus que ele é zoomórfico, metade homem e metade animal. Ele era construído de metal. E ele tinha as duas mãos assim estendidas. E os pagãos que adoravam Moloque colocavam fogo em volta dessa estátua. E essa estátua, quando começava a ficar incandescente, ficava vermelha, de tão quente que ficava. E as mãos dessa estátua estavam assim na posição de receber. Eles acreditavam que se eles colocassem os seus filhos para serem sacrificados, eles teriam alguma coisa em favor deles a respeito de Moloque. Manassés, além de desconstruir os altares que o seu pai tinha construído para Deus, além de começar a adorar a outros deuses e a outros ídolos, esse é um cara que sacrificou seus próprios filhos a Moloque. Olha o verso número 6.
Está comigo aí? Queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Esse cara fez tudo que é perversidade, tudo que é idolatria, tudo que é pecado que você pode imaginar, esse cara fez. Se nós continuarmos o texto, você vai ver que além de tudo isso, ele ainda fez esculturas e colocou na casa de Deus. Ele colocou esculturas em Jerusalém, colocou esculturas em Israel, e muito mais do que isso, versículo de número 9, Manassés fez errar a Judá e os seus moradores. Ele não errou sozinho, mas ainda conduziu todo o povo ao erro. Um líder totalmente fora do controle, um líder totalmente inclinado à idolatria, ao pecado, à perversidade, que ainda incentivava todo o povo a fazer aquilo que ele estava fazendo também. E a grande pergunta que a gente faz é: aonde é que estava Deus nesse negócio? Como é que Deus permite que um sujeito desse apronte dessa maneira e tanta coisa assim? Versículo de número 10: falou o Senhor a Manassés e a todo o povo, porém o povo não deu ouvido. Todas as vezes que um homem ou uma mulher que tem uma aliança com Deus começam a fugir do caminho de um alinhamento com o céu, escute isso aqui: Deus sempre fala. Deus sempre fala. E Deus falou a Manassés, e não bastasse falar a Manassés, falou também com todo o povo, mas o texto diz que eles não deram ouvidos. E quando a gente não dá ouvido para Deus, quando Ele chama a gente para um alinhamento, o que acontece? Olha no verso de número 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, colocaram um anel no seu nariz, amarraram-lhe em cadeias e o levaram para a Babilônia. A história conta que Manassés foi levado cativo para a Babilônia, arrastado com um anel no seu nariz, como se fosse um touro, gado. Diz que quando ele chega na Babilônia, ele é arrastado pelo chão. Aquele que era rei, aquele que tinha poder, aquele que tinha honra, agora está preso num lugar fora da sua casa. Agora está sendo humilhado, agora está sendo vilipendiado, agora está sendo desonrado. E o texto fala que quando ele é encarcerado na Babilônia, verso de número 12, algo começa a acontecer. Quando o juízo de Deus, preste atenção, quando o juízo de Deus vem sobre Manassés, algo começa a acontecer no seu coração. Olha o verso 12: ele então, angustiado, tomou uma decisão, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus dos seus pais, e fez uma oração a Deus, e Deus se tornou favorável com ele. Olha que coisa interessante. Diz que esse homem estava preso na Babilônia, humilhado, longe da sua casa. Diz que ele começou a fazer uma oração a Deus. Diz que ele muito se humilhou diante de Deus. Diz que Deus foi favorável para com ele, restituindo ele agora ao seu reinado. Ele voltou para reinar em Jerusalém mais uma vez. Diz que quando ele volta para reinar em Jerusalém, ele reconhece que o Senhor é o seu Deus. Ele começa a fazer tudo diferente daquilo que ele tinha feito, até o dia que o Senhor o tomou. Anote algo que você precisa entender: não há história que não pode ser reescrita, e não existe caminho impossível de ser mudado por aquele que é o caminho. Eu fiz uma pergunta para você no começo: você acha que alguém já foi longe demais? Você acha que você já foi longe demais? Eu olho para a história de Manassés, e lendo o texto até o versículo de número 10, meu coração se encheu de ira. Falei: cara, que cara louco é esse? Um cara desse não tem conserto mais não. É impossível a graça de Deus alcançar um sujeito como esse. E olha aqui para mim: guardadas as devidas proporções, essa é a lógica que a gente utiliza para com o outro e muitas vezes para com a gente mesmo. A gente acha que não tem mais jeito, a gente acha que não tem mais solução. Ei, escute, a gente pensa que não tem mais como fazer o retorno. A gente pensa que não tem mais como a nossa história ser mudada. Nós mesmos decretamos um ponto final sobre nós. E de senso comum, para muitos de nós que frequentamos uma igreja, nós achamos que a graça só se manifesta no Novo Testamento a partir da pessoa de Jesus Cristo. Só que a gente vê nessa história do segundo livro das Crônicas que com Manassés, Deus manifestou a sua graça.
Deus manifestou a sua misericórdia através de um homem que inclinou o seu coração, se humilhou diante de Deus e a sua história foi mudada. Eu olho para esse texto, eu olho para essa história e tem uma revelação de Deus aqui para nós. E eu queria compartilhar com você, pelo menos alguns aspectos daquilo que eu aprendi acerca dessa história, que eu penso que você precisa aprender também. Há alguns ensinamentos para nós aqui a respeito de algumas atitudes que Manassés toma, de um retrato de um homem que teve a oportunidade de ter a sua história reescrita, de ter o seu caminho mudado, a sua vida transformada. Eu quero apontar para você então algumas dessas atitudes, alguns desses aspectos. Você que gosta de anotar, você que é líder de célula, que precisa anotar, anote aí por favor. Primeira coisa que Manassés faz, ele enxerga o juízo como uma grande oportunidade de Deus. Ele enxerga o juízo como uma grande oportunidade de Deus. Algumas pessoas não conseguem recomeçar porque se tornam vítimas das suas próprias mazelas. Algumas pessoas não conseguem recomeçar porque se tornam vítimas das suas próprias mazelas. Algumas pessoas declaram e decretam para si o ponto final da sua história, das suas vidas. Algumas pessoas determinam porque em algum momento da vida se frustraram, se decepcionaram, que a vida não pode mais continuar e não tem mais jeito. Ei, olha aqui para mim, preste atenção, não esqueça sua atenção não, meu irmão. Preste atenção para você não perder aquilo que Deus tem para ministrar ao teu coração. Eu olho para algumas pessoas e eu vejo que por causa de um casamento que não deu certo, por causa de um trabalho que não deu certo, um empreendimento que não deu certo, a vida delas acabou. E a única coisa que elas comentam, falam e tomam conta somente do seu coração são as suas mazelas, as suas fraquezas, as suas decepções, as suas angústias e as suas frustrações. E muitas vezes a oportunidade de Deus acontece nas nossas vidas quando a gente se encontra no senso comum, o lugar que a gente intitula como fundo do poço. Manassés tinha chegado no fundo do poço. Mas no fundo do poço foi a sua melhor e maior oportunidade. E ele entendeu que naquele momento era a oportunidade dele fazer um caminho de volta. Ele entendeu que naquele momento era possível inclinar o coração dele para Deus, se humilhar diante de Deus e algo novo acontecer na sua história e na sua vida. E ele pegou aquele momento e utilizou daquele momento com todas as suas forças para que algo novo acontecesse, para um recomeço. Sabe de uma coisa? Pior que morrer aos 80 e ser enterrado aos 80 é ser enterrado aos 80, mas tendo morrido aos 40. E tem muita gente assim. A vida não tem mais sentido, a vida não tem mais alegria, a vida não tem mais prazer. A vida foi ligada no automático. Não tem mais sonhos, não tem mais projeto, não tem mais alegria de viver. A única marca expressa na alma, no coração e na mente é de um dia onde a tragédia aconteceu e não consegue mais sair deste ambiente, deste espaço. A vida continua, a vida segue, as páginas do calendário são mudadas, o sol brilha, a lua chega, mas mesmo assim a pessoa está ligada no automático. Acorda, toma um café, vai trabalhar, almoça, trabalha, volta para sua casa, os dias vão passando, mas nada de novo acontece. Os detalhes da vida que são tão substanciais e que agregam a nós motivação para continuar existindo, empreendendo, vivendo e frutificando em Deus, vão morrendo, porque em algum momento algo aconteceu. Mas ninguém enxergou isso como oportunidade, apenas como uma tragédia. Manassés, por mais que seja alguém que do ponto de vista humano foi longe demais, fez coisas abomináveis, pisou feio na bola, errou pra caramba, mas ele, em um momento da sua história, ele aproveitou a única oportunidade que ele tinha. Quantos de nós carregamos um peso, um fardo desnecessário? E olha aqui para mim, todos nós que estamos aqui sem exceção, todos nós que estamos aqui sem exceção, se pudéssemos, voltaríamos em algum momento da nossa história. Ou para falar um sim quando falamos não, ou para falar um não quando falamos sim, ou para mudar alguma coisa. Isso não é possível. No entanto, todavia, contudo, porém,
dá para a gente aproveitar a oportunidade que hoje Deus nos dá. Segunda coisa que eu aprendo com Manassés é que é preciso quebrantar o nosso coração diante de Deus. O texto fala que esse homem fez tudo do ponto de vista humano que poderia ser feito de errado, pisou na bola feio, mas o verso de número 12 diz que ele, angustiado, suplicou a Deus, e eu gosto muito da expressão utilizada aqui no versículo 12, e muito se humilhou. Muito se humilhou. Eu acho interessante que tem muitas pessoas que foram humilhadas por escândalos, foram humilhadas por um parente, humilhadas por um patrão, mas não se humilham diante de Deus, não quebrantam o seu coração diante do Senhor. Pastor, mas o que é se humilhar? O que é quebrantar o coração diante de Deus? É reconhecer as nossas responsabilidades e reconhecer que nós em algum momento erramos. Winston Churchill, um dos maiores estadistas que já pisou nessa terra, na entrada da sua sala tinha uma placa virada para a porta quando alguém entrava para ler, escrito assim: as transferências de culpa acabam aqui. As transferências de culpa acabam aqui. Não, eu sou desse jeito porque fulano não sei o quê. Não, caiu esse negócio aí, não, mas não foi eu que derrubei. Assuma a sua responsabilidade. Na maioria dos atendimentos que nós fazemos para casais, parece uma guerra de espadachim. É um tentando jogar a culpa em cima do outro, e nunca é resolvido até o momento que uma luz divina brilha no momento de aconselhamento, e algum deles assim: epa, eu reconheço, eu errei. E quando isso acontece, o sobrenatural também começa a acontecer. Quando Manassés inclina o coração diante de Deus, se humilha dizendo assim: eu pisei na bola, a culpa foi minha, o erro foi meu. E quando os casamentos são destruídos por aí, alguém diz assim: a culpa é do outro. O outro não, a culpa é dele, não, a culpa é dela. Quando os relacionamentos destruídos entre pais e filhos, você chega para o filho e pergunta: o que está acontecendo? A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Você pergunta para os pais: não é ele que é um não sei o que lá. E nunca ninguém bate no peito. Nós estamos vivendo uma sociedade assim, onde as pessoas estão inclinadas cada vez mais a transferir a culpa e nunca assumirem as suas responsabilidades. Às vezes a gente chama os nossos filhos para uma conversa, a primeira coisa que eles veem é na defensiva, é dando uma desculpa para aquilo que aconteceu. Nós não queremos desculpas. Como é que você lida com os seus filhos? Porque lá em casa é assim, não adianta dar desculpa. Você fez, você errou, apenas reconheça que você errou. E nós fazemos isso na sociedade que a gente vive, e a gente faz isso com Deus. Deus chama a gente para um alinhamento, onde a única coisa que a gente tem que fazer é se humilhar diante dele e falar assim: Deus, eu errei. No caso de Manassés, eu servia a outros ídolos, eu servia a outros deuses, eu levei para o templo coisa consagrada a outros ídolos, eu errei. Ele se humilhou diante de Deus. O próprio livro das Crônicas, ainda no segundo livro das Crônicas, tem um texto maravilhoso, capítulo 7, verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, eu dos céus os ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Foi isso que Manassés fez. Manassés se inclinou a Deus, ele se humilhou diante de Deus, e Deus ouviu o seu clamor. Olha aqui para mim, meu irmão e minha irmã. Não tem nada nessa terra de tão ruim que eu ou você possamos ter feito, que Deus ainda não tem graça para poder nos alcançar em nome de Jesus. Terceira coisa que eu aprendo com Manassés é que para recomeçar é preciso nos prepararmos para as novas batalhas. É interessante como que Manassés recomeça. Você prestou atenção no texto? Ele pede perdão para Deus, se humilha diante de Deus, reconhece a sua culpa, reconhece os seus erros, e Deus restitui para ele o reinado. Ele volta a reinar. Mas no verso 14, quando ele chega de novo em Jerusalém, olha o que ele faz. Depois disso, edificou o muro fora da cidade, ao ocidente de On no vale, entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou este muro muito alto. A primeira coisa que Manassés faz quando ele volta é dizer assim: eu preciso me armar, me preparar na defesa, porque agora eu me posicionei. E a partir do meu posicionamento, eu preciso de uma defesa. Eu preciso estabelecer uma muralha aqui.
Por quê? Porque na maioria das vezes, quando nós tomamos uma decisão firme por Deus, há resistência. Quer ver uma coisa? Tem um ditado popular que fala assim, ó: quanto mais eu rezo, mais São Bração parece. Parece que na vida do crente é assim. Mas quanto mais a gente ora, mais se consagra, parece que a luta não é maior. Sim ou não? Você tem essa ideia também? É claro, meu irmão. Porque nós estávamos perdidos, mas agora fomos achados. O Senhor nos chamou para participarmos do seu reino. E uma vez que isso acontece, Satanás fica furioso com as nossas vidas. Então é necessário levantar muros, estrutura de defesa. Manassés agora pega e diz assim: olha, eu vou recomeçar, mas para recomeçar eu tenho que me preparar para isso. E essas intenções para nos desanimar vem de tudo quanto é lado. Amigos, família. Minha mãe casou com 16 anos. Meu pai tinha quase 25. Meu pai, quando minha mãe casou com ele, era alcoólatra. Minha mãe sofreu muito no começo do casamento com meu pai. Meus tios, meus avós visitavam minha mãe e meu pai, e ninguém falava nada a respeito do alcoolismo do meu pai. Minha mãe sofrendo, a casa destruída e desconstituída. Minha mãe foi a primeira, através do culto no lar, a aceitar Jesus. Meu pai veio logo em seguida, e houve uma transformação radical na vida dele. Meu pai parou de beber, se transformou num homem exemplar. Minha mãe mudou radicalmente a vida dela. E sabe qual era a crítica da família? Olha lá, ó, agora não sai da igreja. Nunca criticaram quando estavam tendo problema com a bebida, com as crises, com as brigas. Esses dias atrás, há um tempo já, não esses dias, há um tempo já, um rapaz se converteu, conhecido, participamos do seu processo discipulado, e os amigos começaram a fazer uma aposta de quanto tempo ele demoraria mais uma vez para voltar a beber e a usar drogas. E eles começaram a fazer uma escala, os amigos, uma escala, para toda semana alguém ligar, convidando ele: larga a mão de ser boba para ir na igreja, vamos beber com nós, vamos usar droga com a gente. Esses amigos. E os amigos que sabem que a mulher está desesperada em casa, que os filhos sofrendo em casa, se dizem amigos, tentando mais, o cara tinha melhorado, ficando em casa, tratando bem a esposa, tratando bem os filhos, e os amigos começaram a fazer uma escala para poder assediá-lo, a fim de que ele voltasse àquela vida onde a esposa e os filhos sofriam. Eles são os amigos. E para a gente, quando toma uma atitude para mudar radicalmente a nossa vida, quando nós temos um encontro real com Deus, a gente tem que levantar muralhas, porque nós seremos assediados, e muitas vezes uma resistência vai se levantar contra as nossas vidas. Quarta coisa que eu aprendo com Manassés: não tenha vergonha de desfazer o que de errado foi feito. Não tenha vergonha de desfazer o que de errado foi feito. Olha só que interessante, Manassés ele derruba os altares de Deus que seu pai tinha construído, ele levanta altares a postes ídolos, ele tira toda a estrutura de Deus de dentro de Jerusalém e começa a colocar outros ídolos lá dentro, ídolos pagãos. Diz o texto que ele coloca ídolos do céu, da terra, divinos, tudo quanto é tipo de ídolo, todo tipo de imagem, tudo quanto é tipo de Deus pagão que pudesse ser adorado, sacrifício que pudesse ser feito, ele fez. Mas quando ele se converte ao Senhor, quando ele tem uma experiência com Deus, diz que ele começa a desfazer aquilo que de errado ele tinha feito. Olha o verso 15. Diz que ele começou a tirar da casa de Deus os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificou no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e lançou para onde? Para fora da cidade. Todas as vezes que algo novo acontece, todas as vezes que um recomeço agora é disponibilizado para nós, nós não podemos ter vergonha de desfazer o que foi feito errado. É daqui para frente. Porém, algumas coisas precisam ser desfeitas, alguns acordos e algumas alianças precisam ser quebradas. Não dá mais para continuar na mesma vida que era anteriormente. Então precisa ser desfeito algumas coisas. Alguns vínculos precisam ser desfeitos. Algumas condutas precisam ser desfeitas. Algumas alianças precisam ser quebradas.
O sujeito andava totalmente fora dos caminhos de Deus, tinha uma família, mas ele tinha outras famílias paralelas. E ele tem um encontro com Deus. No momento que ele tem esse encontro com Deus, essa vida paralela dele tem que cessar. Ele não pode ter vergonha e dizer assim: a minha vida agora vai mudar. O sujeito era viciado em pornografia, era viciado em ficar vendo mulher por aí, desrespeitando a sua esposa. Agora minha vida tem que mudar. Eu tenho que desfazer isso na minha história. Isso não cabe mais em mim. O apóstolo Paulo fala assim, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. Aquele que roubava, não rouba mais. O que matava, não mata mais. O que mentia, não mente mais. É por isso que o Deus que procura, ou melhor, o Deus que sabe onde estão todas as coisas, procura por algo. Vai lá em João 4 para você ver o que ele procura. Verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Pois é, o texto diz assim, ó, Deus procura adoradores. Seria suficiente para o nosso entendimento, mas ele não procura adoradores, ele procura os verdadeiros. Por quê? Porque tem falso. Porque tem gente que continua fazendo as mesmas coisas. Tem gente que ainda não quebrou vínculos que precisaria ser quebrados. Quinta coisa que eu aprendo é que, se uma vez eu preciso ter agora desfazer coisas que eu fiz errado, eu preciso começar a fazer o que é certo. E se você quiser anotar uma frase que Deus me deu, anote aí. A vida cristã não tem apenas a ver com desfazer o que é errado, mas começar a fazer o que é certo. Porque tem muita gente que fala assim, ó, vou desfazer o errado, mas não começa a fazer o que é certo. Aí está sempre voltando a cometer os mesmos erros. Meu irmão, minha irmã, quem está com Deus agora precisa estabelecer novos hábitos, precisa mudar o seu estilo de vida. Precisa mudar, tem coisa que não cabe mais na gente. Tem coisa que já não faz mais parte da nossa existência, da nossa vida, já não cabe mais em nós. A nossa vida com Deus é uma vida de buscar sermos pessoas melhores na condição que o céu estabeleceu para nós. Então, uma vez que eu quebro vínculos com coisas erradas, eu começo agora a ter vínculo com coisas certas. Se o copo ficar vazio, ele caindo, meu irmão, a Bíblia é clara, diz que o demônio vem 7 vezes mais. A casa vazia ele vem, ele arrebenta. Não tem como se esvaziar das coisas ruins e não ser cheio do Espírito Santo. É por isso que tem um monte de gente recorrendo nos mesmos erros. Ora, se eu preciso me desfazer do que é errado, tem que começar a fazer o que é certo. Então vamos lá, desfazer do que é errado. O sujeito devia para todo mundo, olha, um pai com picareta, ajeitou a vida com Deus. Daqui para frente tudo vai ser novo. Mas peraí, e as coisas lá para trás que você fez? Ajusta isso lá e começa a fazer novo agora. O sujeito só judiava da mulher, só frustração na vida da esposa, teve um encontro com Deus. Poxa, minha vida mudou. Mas desfaz o seu beijado, chega para a esposa e fala assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Durante muito tempo eu fui um sujeito, olha, desqualificado. Eu errei com você, eu não honrei você, eu desrespeitei você, e eu quero refazer o caminho, então me perdoa, mas a partir de agora eu quero fazer diferente, eu tenho que fazer diferente, porque não adianta não vir essa recorrência, sabe? É o marido que, ou a mulher, ou o pai, ou o filho, que é o famoso papagaio, porque para falar até papagaio fala, e a gente não quer mais ouvir uma história, nós queremos ver uma ação prática, uma mudança radical de vida. Alguém que se posicione de verdade, que não fique só dizendo assim, pode confiar, não fiz nada de errado, não, olha só, não, é alguém que mostre com práticas alinhadas com a palavra, com o Espírito Santo, que a vida de fato é uma vida diferente. Sexta coisa que eu aprendo, entenda que nem tudo pode ser apagado, mas tudo pode ser ressignificado. Olha o verso 17, que interessante. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Entenda uma coisa, Manassés construiu nos altos lugares de adoração, e aquilo ficou como um decreto para toda Jerusalém, e o povo continuou a sacrificar naquele lugar, mas agora não sacrificava mais aos ídolos, mas sacrificava ao Senhor. Não tinha como desconstituir aqueles ambientes de adoração, mas tinha como ressignificá-los. Tem muita coisa na nossa vida que não tem como ser apagada, mas pode ser ressignificada. Esses dias eu estava
atendendo um rapaz. Nós conversamos durante bastante tempo, fomos discipulando ele quase 6 meses. E um dia nós saímos para tomar um café. Ele falou: pastor, vamos passar em tal lugar comigo rapidinho. Quando nós estávamos indo no lugar que ele pediu para passar, nós passamos no caminho em um lugar que ele falou assim: aqui, está vendo ali, pastor? Eu falei: aqui é o lugar que eu venho buscar droga. Eu falei: e aí, o que isso significa para você? Eu falei assim: durante muito tempo, pastor, eu não queria nem passar aqui na frente mais, mas agora eu ressignifiquei. Toda vez que eu passo aqui na frente, eu digo: louvado seja o Senhor, porque a minha vida foi mudada. A minha dependência não está mais nisso, mas a minha dependência está no Senhor. Quantas pessoas dizem assim: eu nunca mais quero voltar para essa cidade. Foi marcado negativamente, uma humilhação, uma traição. Eu quero ir embora daqui. Talvez não tenha como ir embora, mas tem como ressignificar aquilo. Há um tempo atrás eu atendi um casal onde o homem tinha tido um filho antes do casamento. E uma briga enorme, porque, sabe, o cara não tinha conhecimento de Deus, estava longe dos caminhos do Senhor. E os dois, o casal, agora tinha se encontrado com Deus, mas aquela briga, aquele estresse, não tinha como mudar a história dele. Tinha um filho. E a mulher brava: onde já se viu? Esse cara, não sei o quê. Eu falei: peraí um pouquinho. Não tem como mudar isso. A criança já nasceu, o filho já está aí, dá para ressignificar. Ele está pedindo perdão para você. Ele está dizendo para você que há um tempo atrás ele errou, mas hoje ele não quer errar mais. Assim como ele errou, você também errou. Vamos ressignificar isso. A criança não tem culpa disso. Dá para perdoar? Dá para refazer? Sim, dá para refazer. Resumindo a história, a criança hoje já é uma adolescente, mora com eles. A mulher do cara é mais mãe do menino do que a própria mãe. E a família vive em paz, porque tomaram uma decisão. Tem coisa que não dá para mudar, mas tem como ressignificar. Quantas vezes eu e você estamos assim, querendo que alguma coisa mude? Um casamento mude, um filho mude, uma cidade se transforme, mas não tem como mudar algumas coisas. Tem algumas coisas que já foram estabelecidas. O que a gente pode fazer é ressignificar. Manassés tinha construído vários pontos de adoração a ídolos, mas agora esses lugares não eram mais para vergonha, mas eram para adorar a Deus. Talvez tenha espaço na tua vida que um dia foram vergonha, mas quem sabe, numa outra ótica, esse lugar não se torne agora ambiente para que você possa ressignificar. Por causa do horário, quero encerrar. 7ª coisa que a gente pode aprender com Manassés. Escute isso. O que importa não é como começa, mas o que importa é como termina. Esse cara começou tudo errado. Você acha que alguém com 12 anos tem capacidade de reinar uma nação poderosa como Jerusalém, como Israel? Com certeza ele teve mentores que ganharam o coração dele para um lado muito ruim. A vida de Manassés poderia ter acabado no versículo de número 11. Aqui poderia ter acabado a vida dele. Manassés errou, não ouviu o Senhor, foi levado pelo rei da Síria até a Babilônia, lá foi humilhado, lá foi ferido, lá foi abandonado e lá morreu. Essa poderia ter sido a história final de Manassés. Mas não foi assim, porque tomou a decisão de se humilhar a Deus e buscar a face do Senhor. E o final da vida dele é outro. Olha o verso de número 20. Assim Manassés descansou com os seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Não importa como começa, o que importa é como termina. Por mais que esse cara tenha feito tudo de errado, por mais que ele tenha pisado na bola pra caramba, por mais que ele tenha passado no limite em todos os aspectos possíveis que alguém possa passar, ainda assim ele foi restituído por Deus, e o final da história dele foi descansar na sua casa e permitir que o seu filho fosse seu sucessor no reino.
Quantos de nós que fomos limitados por um começo ou por um fator no meio da nossa história? Eu vim aqui para dizer para você nesta noite que não é como começa, mas é como termina. Assim como o sol brilhou nesta manhã, Deus te dá a oportunidade, da graça, a misericórdia de te alcançar e algo novo acontecer. Sabe de uma coisa? Todo autor de um livro, para poder escrever um novo capítulo, ele precisa encerrar o anterior. Sabe por que talvez algumas páginas novas da tua história ainda não foram escritas? Porque talvez tem algum capítulo ainda para ser fechado. Uma dor, uma ferida, uma mágoa, um ressentimento, uma culpa, uma tristeza, uma frustração, uma dor tão grande, algo que disseram para você que te bloqueou e impede você de avançar. Um momento da tua vida onde você se decepcionou tanto com o outro ou com você mesmo que você não consegue mais avançar. E aí a história não continua. Fica essa ciclotomia de desgraça sobre desgraça. É como alguém se afogando, consegue por um instante tomar o ar, mas de novo submerge, porque está sempre olhando para trás, vivendo os erros, as dores, as lutas, as crises de um passado. Manassés aproveitou a única oportunidade que ele tinha e fez com que o final fosse muito melhor do que o meio ou até mesmo o começo. Olha aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aonde as circunstâncias, aonde as dores, aonde o sofrimento, onde a luta, onde a mágoa tentou colocar um ponto final na tua história, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele pode tomar as páginas deste livro, ele pode virá-las e reescrever a tua história para a honra e para a glória do nome dele. Não é como começa, mas é como termina. Vamos ficar em pé para te orar?